A gente vai aprender um pouco agora sobre matrizes. As matrizes, elas apresentam elementos e eles ficam delimitados num espaço entre parênteses, entre colchetes ou entre barras, tá? As matrizes, elas são representadas pelo seu nome. Normalmente, o nome são letras maiúsculas do nosso alfabeto. E por elementos, que normalmente são letras minúsculas do nosso alfabeto, quando ainda não conhecemos os seus números. Na maioria das vezes, a gente usa o A minúsculo mesmo. Não é que seja obrigado a usar o A, mas ao usar o A, a gente cria uma espécie de regra. É comum todo mundo entender o que o A quer dizer aqui. Então, por exemplo, essa aqui é uma matriz que ela tem uma linha, duas linhas. Primeiro eu represento a linha, sempre a linha primeira, então ela tem duas linhas. E ela tem uma, duas, três colunas. Depois eu represento a coluna. Então, quando eu leio isso aqui do ladinho de uma representação de matriz, eu já sei, ó. Ela tem duas linhas por três colunas. O nome teórico para isso é N versus M. Então, se alguém falar assim, ah, você tem uma matriz e eu quero saber qual é o N versus M dela. Neste exemplo aqui, a matriz A é 2 por 3. Esses elementos aqui, eu não sei que números eles representam, por isso eles estão representados pelo A. Aí, por exemplo, esse A aqui, ele tá na primeira linha, então ele é 1 aqui, ó. E ele tá na primeira coluna, então ele é 1 também. Lembrem sempre, primeiro eu mostro a linha, depois a coluna. Olha esse elemento aqui, ó, este A, ele tá na segunda linha, certo? Então, eu primeiro coloco 2 aqui embaixo. E ele tá em que coluna? Na primeira. Então, esse aqui é o elemento A21. Eu sempre vou representar a primeira linha, depois a coluna. Esse A aqui, ele tá na primeira linha da segunda coluna. Então, o elemento A12. Esse A tá na segunda linha da segunda coluna. É o A22. Esse daqui, ele tá na primeira linha. E ele tá em qual coluna? Na terceira. É o A13. Esse A aqui, ele tá na segunda linha. E ele tá em qual coluna? Na terceira. É o A23. Quando a gente fala de elemento, o elemento, ele é o IJ, a representação dele. O I é a linha que ele tá e o J é a coluna. Então, por exemplo, este elemento aqui, o I é o 2 e o J é o 3. Então, a matriz em si, a linha é N e a coluna é M. O elemento, a linha é o I e a coluna é o J. Ok, pessoal? Bom, continuando sobre matrizes, que a gente já iniciou, aqui tem um exemplo da formação de uma matriz. A única coisa que eu sei dela é isso aqui, ó. Não é assim tão difícil, não se apavore. É bem tranquilinho, ó. O que a gente tem? Uma matriz que se chama A. E a gente sabe que os elementos, quando desconhecidos, a gente representa pelo A minúsculo. Lembrem que o I é a linha que está esse elemento e o J é a coluna. Esse 4 por 2 aqui quer dizer o tamanho dessa matriz como um todo, ou seja, ela tem 4 linhas e 2 colunas. Então, eu primeiro vou montar o formato dessa matriz. Eu sei que ela tem o nome de A, ela vai ter 4 linhas. Cada um cria seu esquema. Eu crio assim, ó, eu faço 1, 2, 3, 4. Depois eu apago isso, só para eu me sintonizar. E ela vai ter uma coluna, 2 colunas. Então, eu vou colocar um tracinho aqui. Posso colocar embaixo de novo, mas eu não acho necessário, até porque eu vou apagar isso depois. Vou colocar entre parênteses e eu delimitei o espaço da minha matriz. Cada lugarzinho aqui vai ter um número que por enquanto eu não conheço. Então, eu coloco o A. Representa esses elementos. Ó, eu falei que eu ia apagar, lembra? Que eu não tenho esse traço aqui. Foi só para eu saber que ia ter 4 linhas e 2 colunas. Agora, eu vou posicionar a numeração da posição. Numeração da posição. Esse A tá na primeira linha. Vou trocar o canetão. Ele tá na primeira linha da primeira coluna. Esse A tá na segunda linha
da primeira coluna. Esse A está na terceira linha da primeira coluna. Esse A está na quarta linha da primeira coluna. Esse A aqui está na primeira linha da segunda coluna. Esse A está na segunda linha da segunda coluna. Esse A está na terceira linha, segunda coluna. E esse A está na quarta linha, segunda coluna. Tá achando que acabou? Claro que não. Eu tenho mais informação para usar aqui, ó. O que a gente fez foi apenas fazer o formato dessa matriz. Só que eu tenho que descobrir quem é o elemento que vai ficar aqui, quem é o número. E como é que eu vou descobrir isso? Usando o que tem aqui, ó. Tá vendo que tem I, tem J, tem I, tem J? Então, vamos lá. Eu vou descobrir quem é o número que está no lugar do A11. O I, o J. Nesse caso, tanto o I quanto o J é 1 e 1. Então, onde tem I e J aqui, eu vou colocar esses números. Então, fica 3 vezes I, que é 1, menos J, que é 1 também ao quadrado, dividido por IJ. Então, I vezes o J. Aí faz a continha, né? 3 menos 1 dividido por 1, 2 dividido por 1, 2. Então, eu já sei que aqui no lugar do A11 vai o 2. Muito bem. Agora, eu vou descobrir quem é o A21. O 2 é o I e o 1 é o J. Então, 3 vezes 2, menos 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes 1. Então, vamos lá. 3 vezes 2, porque 2 é o I. Menos o J ao quadrado, que é 1. Dividido por I vezes J, 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. 6 menos 1 é 5. Dividido por 2 vai dar 2,5. Mas eu vou responder ali em número fracionário. Então, vai ficar 5 meios. Agora, eu vou descobrir quem é o A31. Então, 3 é o I e 1 é o J. Só substituir aqui, ó. Então, 3 vezes o I, que é 3, menos o J, que é 1 ao quadrado, dividido por I vezes J. 3 vezes 1. 3 vezes 3 é 9. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, 3. 9 menos 1, 8. Eu vou deixar em forma fracionária, não dá para resolver de forma que não fique decimal, então fica em fracionário. Então, fica 8 terços. Vamos fazer o A41. O I é o 4, certo? E o J é o 1. Então, é 3 vezes o I, que é o 4, menos o J, que é 1 ao quadrado, dividido por I vezes J. 3 vezes 4, 12, menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4. 12 menos 1, 11, dividido por 4. Vai ficar em fracionário porque não dá exato. A12. E aí, já gravaram quem é o I? O I é o 1, certo? É o primeiro. E o J é o segundo, ok? A12. Vamos fazer o A12. E aí, já gravaram quem é o I? O I é 1 e o J é o 2, né? Então, 3 vezes o I, que é 1, menos o J ao quadrado, dividido por I vezes J. 3 vezes 1, 3. 2 ao quadrado, 1 vezes 2. 3 menos 4 menos 1, que divide com 2, certo? Então, no lugar do A12, vem menos 1 meio. Agora, vamos fazer o A22. O I e o J são o mesmo número. 3 vezes o I, menos o J ao quadrado, dividido por I vezes J. 3 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 6 menos 4 é 2, que divide por 4. Lembra de simplificar quando não está irredutível. Dá para simplificar por 2, né? Então, A22 é 1 meio. Agora, vamos fazer o A32. Quem é o I? É o 3, né? Quem é o J? O 2. Sempre lembrar que vem o I primeiro, depois o J, ou seja, vem a linha primeiro, depois a coluna. 3 vezes o I, menos o J ao quadrado. I vezes o J. 3 vezes 3, 2 ao quadrado, 3 vezes 2,
9 menos 4, 5 sextos. Então, A32 é 5 sextos. Agora, vamos fazer o A42, pessoal. Vamos fazer o A42 agora. Então, o I é o 4 e o J é o 2. Então, vamos lá. 3 vezes o I, que é o 4, menos o J ao quadrado, que é o 2. Dividido por I, que é o 4, vezes o J, que é o 2. 3 vezes 4, 12, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. 12 menos 4 é 8, que divide com 8 e dá exatamente 1, né? Então, olha só, a gente só tinha essa informação aqui no começo. E com isso, a gente conseguiu descobrir quem é a matriz. Certo, pessoal?